Vamos falar sobre Duna novamente aqui. Lu, a gente tem uma missão de explicar para as pessoas algumas coisas de Duna. Porque tem gente que não sabe. A gente tem essa missão. A gente vai tentar, pelo menos, né? O Villeneuve ligou pra gente. Ei, mano. É o seguinte. Seguinte, bota o Villeneuve ligando pra gente aí. Vai precisar explicar pra gente, porque a gente não vai conseguir explicar no filme não, viu? Coloque aí, faça aí pra gente gostar. Beleza, tchau, até mais. Peraí, deixa eu tirar os alertas aqui da tela. Porra, pelo amor! A gente conheceu o Villeneuve, né? Quando ele veio visitar aqui pra filmar as dunas, né? As dunas. No Ceará só o que tem é duna, né? Então, a gente conheceu ele nessa época, ele veio aqui. Aí a gente, Denis. E aí, o Denis? Peraí, Júlio, eu tava no meio do riso. Denis o Pimentinha, ele falou assim, explica aí pras pessoas, deixa assim, né, Lu? Explica pras pessoas vai ficar um corte feio. Sobre Duna, explica pras pessoas sobre Duna. E a gente tem aqui uma missão de explicar algumas coisas que você vai ouvir, que você já ouviu nos trailers, né? Nos 2 trailers que saíram, e as pessoas vão comentar, e você assim, mas não entendo como é que funciona o universo de Duna, a gente vai explicar pra você aqui, tá? Eu acho melhor a gente fazer esse parênteses. A gente vai tentar explicar pra você aqui. Vamos ler alguns textos. Que assim, gente, quando eu fui ler esse livro, eu mesmo precisei ir atrás desse mesmo glossário, porque eu não fazia ideia do que o Frank Herbert tava falando. Eu tava dizendo, mas pelo amor de Deus, tu escreveu isso aqui, tu não fez nenhum esforço pra me explicar. Exato. Ou talvez eu não seja muito inteligente, pode ser isso também. Mas eu tava falando com a Kat, e a Kat disse assim que ela, acho que foi numa live dela, ela pediu pro irmão dela ler Duna, e ele disse assim, mas se tu não entendeu umas coisas, lê o glossário. O glossário tem todos os spoilers de tudo. Explica tudo. Não, mas não é prático, gente. Como é que a pessoa vai ler? Enfim, vamos tentar aí, Juris. Vamos. A explicação é sem spoilers, tá? Pode ficar tranquilo aqui, a gente vai, né? É um passant do que significa cada conceito. Pode ficar tranquilo. Na verdade, nem eu sei o que acontece no fim. Olha só, essa aqui é uma adaptação, né? Fizemos uma adaptação de um texto para um vídeo. Esse texto tá lá no Cinema com Rapadura. O texto escrito pelo Júlio, com revisões e tudo mais, a galera toda que ama, né, o coisa aí, o Duna, com a Kat Leo, Lu e tudo mais. Então esse aqui é a forma simples, Lu, de explicar o que é Duna. Sim, de forma simples. Né? O Duna é uma versão futurística do nosso próprio universo. Mas milhares de anos depois. Né? Muito tempo depois. Tipo, muito. Tipo, 20 mil anos. Nessa realidade aqui, a raça humana colonizou milhares de planetas, universo afora. E a Terra é uma relíquia distante. Ou seja, a gente vai viver um negócio meio galáctico mesmo, né? De outros planetas, de colonizações de vários desses planetas, né? Exato. O foco é no planeta Arrakis, né? Que também é conhecido como Duna. Apesar que eles vão focar bastante no nome Arrakis, né? Mas falaremos isso mais no futuro. Cara, é um negócio meio ficção científica bem daquelas, né? Existe o Império, que controla tudo. Existe uma especiaria que a gente vai falar daqui a pouco também. Existem alguns conceitos que vocês vão entender. O mais importante é inicialmente vocês entenderem que existe uma briga de casas. Lembra de Game of Thrones, né? Os planetas, eles operam nesse sistema de império, né? Como você falou. Então, existe o imperador. E aí, existem essas 2 casas foco aqui, que são a Casa Atreides, que é justamente a do Paul, né? O personagem do Timothée Chalamet. E, obviamente, do Oscar Isaac, o Duke Leto. E tem a Casa Harkonnen. Então, existem essas 2 casas que são as principais aqui da história. E elas são inimigas, né? As 2 casas são inimigas. E o plot desse princípio, inclusive. Então, a gente tem primeiro Casa Atreides. Lembrando que os Harkonnen já estão em Arrakis, né? Os Harkonnen, eles são a casa que estão tomando conta de Arrakis no momento. Sim. E aí o que move a história de início é que, em tese, o Imperador está dando esse dever para o Duque Leto, né? O líder, o chefe da Casa Atreides, de tomar conta de Arrakis no lugar dos Harkonnen.
Então é como se eles estivessem dando uma grande honra para os Atreides de, olha só, você lá vai fazer esse dever por mim de tomar conta de Arrakis. Mas na verdade isso é um plot do Imperador para que os Harkonnen destruam a Casa Atreides, porque a Casa Atreides está tendo muita influência política, influência militar também. Então o Imperador tá tipo, ei, vai dar ruim, esse cara vai me substituir, e aí pronto. É a casa que a gente vai torcer, né? A casa que a gente vai torcer lá. É tipo os Stark, assim, se a gente pegar Isso, o Oscar Isaac lá como o Duque Leto, né? E aí a gente, né? Que é um cara maravilhoso. Aí tem a Rebecca Ferguson como a Lady Jessica, e a gente vai ver um pouco da origem dela também. A gente tem o protagonista da história, que é o Paul Atreides, né? Que é o Timothée Chalamet. Que ele é o escolhido, né? Que ele é o Neo, ele é o, né? O visionário, o que vai salvar todo mundo, né? A lenda e etc. Tem um pouco de uma diferença, eu diria. Tem um pouquinho diferente de ser só o escolhido, macho e tal. Mas em princípio ele é um escolhido e a gente vai descobrindo por que ele é o escolhido nesse sentido. Tem o Gunnar Halleck, que é feito pelo Josh Brolin, que é o cara que vai treinar, né? O Paul Atreides. Tem o... ele e o Duncan Idaho, eles são os Jason Momoa, né? de arma, né? O Jason Momoa. O Gunnar, ele treina, quando a gente entra na história, ele tá treinando o Paul, e o Duncan já foi pra Arrakis meio que pra descobrir as coisas, como é que funciona lá, principalmente com o Fremen. A Casa Harkonnen cara, é a galera estranha, né? Já aparece lá o Stellan Skarsgård gigante, né? E com um visual bizarro. A gente tem aqui o... Como é o nome do Raimundão, do Drax? Dave Bautista? Dave Bautista. Dave Bautista aqui, com seu visual. Eles têm um visual bem peculiar, né? E eles são bem armamentistas, né? E existe todo um controle através da força bruta, né? Os Harkonnen, eles estão em Arrakis, e como eu disse, né? Em tese, eles têm que deixar o planeta, porque em tese os Atreides vão justamente tomar ali o lugar deles. Mas aí é justamente o lance da enganação, né, por trás disso. Isso não é spoiler, porque, tipo, isso é realmente o que move a trama. É o início de tudo que está movendo justamente o que acontece. E aí a gente vê bastante do exército, né, como inclusive tá nesse gif aí, do exército dos Harkonnen. Tem não só isso também, tem um aspecto de que existe um exército do próprio Imperador, que está disfarçado de Harkonnen também, justamente para essa trama inicial. Vai ter uma vibezinha Stark versus Lannister? É impossível a gente não correlacionar, apesar de Game of Thrones ser inspirado em Duna, né? Veio antes Duna, né? Em 65 ali. Existem inspirações, né? Essa parada da divisão de casas e a batalha entre as casas. Eu sei que não é algo, né, que foi inventado agora. Shakespeare falava isso de Romeu e Julieta, né? Da briga entre as casas. Isso é uma coisa que existe desde sempre. Mas em termos de cultura pop aqui, né? A gente pode correlacionar, porque a gente viu recentemente uma série por vários anos mostrando briga entre casas, né? Então vai ser impossível a gente não correlacionar com Game of Thrones, né? Eu não sei se eu colocaria os Harkonnen como Lannisters. Eu não sei. Talvez uma mistura de Lannister e Targaryen, no sentido, se a gente não vê Targaryen como boas pessoas, porque existe isso, né? Targaryen não necessariamente é uma casa nossa, vou torcer pelos Targaryen. Se a gente olha pra família como um todo e não só pra Daenerys. Então, acho que talvez seja uma mistura disso. Lembrando que não foi Game of Thrones que inventou. Não foi Game of Thrones que inventou, né, a briga política, né, entre casas, etc. Mas, não, claro que não. Popularizou, o Barão, a figura do Barão, né, interpretada aí pelo Stellan Skarsgård, é realmente algo pra ser essa figura, tipo, bem bizarra e estranha, que a gente viu melhor justamente nesse segundo trailer. Então, acho que vai ser bem impactante. Tem um outro conceito aqui, que é as Bene Gesserit. Que é difícil, inclusive, a pronúncia, né? A gente não sabe como é que no filme vai ser. Se é Gesserit ou Gesserit, né? A gente não sabe ainda, mas eles podiam falar no trailer, né? Essa aqui é a Bene... Eu tô optando por Bene Gesserit. Por enquanto eu tô com Gesserit. Se for pra fazer a ênfase em outra sílaba, depois eu ajusto. Elas são tem um lado místico, né? De Duna aqui. Sim. A gente... Tem muita gente que fala de bruxas, né? Inclusive, elas são chamadas de formas pejorativas, né? Como bruxas, né? Uma linhagem, né?
Elas são uma organização feminina, né? Irmandade, instaurada, tipo, muito, muito tempo antes, tipo, milênios antes, que vem guiando, basicamente, a sociedade com essa crença de um futuro em que existe essa figura maior, um humano perfeito. Messiânica, né? Quase, né? Existe uma figura messiânica. Exatamente. Né? E aí, o que acontece é que elas treinam e também fazem, através de um processo de eugenia, né? Colocam, tipo, pessoas específicas pra casarem com pessoas específicas, porque existe uma montagem. É basicamente, realmente, como elas estiverem montando genes específicos que vão ocasionar nesse ser maior de todos, né? E elas têm diversas habilidades, assim, né? Elas consumem o que a gente vai descobrir, né? Vai ver um pouco melhor em relação à especiaria, ao melange, mas ela tem habilidades, ela tem um controle muito grande sobre si mesma, sobre o próprio corpo, né? O próprio corpo e a própria mente. Elas têm essa espécie de clarividência, elas têm a voz, que é um jeito de controlar alguém através da sua voz, tipo, falar algo e meio que a pessoa atende a isso. Então, elas são muito habilidosas. Elas têm habilidades incríveis e a gente vê isso majoritariamente na figura da Lady Jessica, né? Interpretada pela Rebecca Ferguson. Sim, que é mãe do Paul, né? Que é o protagonista do Timothée Chalamet, né? A gente vai ver um pouquinho esse desenvolvimento, né? O Gunjabar. Gunjabar é basicamente aquele... A gente vê isso no trailer e tem inclusive o dedo ali, né? O dedo que ele é uma espécie de... Não é um negócio que vai rasgar, né? Ele tem um veneno nele, né? Justamente. É o lance que ele não pode se mexer e tal, porque senão... E aí faz parte do teste, né? É como a reverenda, ela consegue saber se aquela pessoa é diferente das outras, né? E é nesse teste, quando ele enfia a mão nessa caixa e ela coloca isso no pescoço dele e fala assim, você não pode tirar, porque se você tirar, você vai ser envenenado aqui e você vai morrer. Ela é bem direta, assim, se você tirar a sua mão, você morre. É isso. É bem o início da história. É um teste, né, basicamente, né? Exato, é um teste, a gente acompanha, a gente pega logo o início da história nesse sentido, que ele vai passar por esse teste e a reverenda não tá muito, tipo, ela tá bem cética em relação a isso, na verdade ela tá bem, eu acho que não, viu, Jéssica? Acho que não, Jéssica, mas aí é justamente o que acontece... não se assuste quando aparecer, né, quando você vê, aparece principalmente no primeiro trailer, né, essa cena do primeiro trailer, esse Gunjabar, né, que é o teste quando ele coloca a mão dentro da caixa. Ele não pode tirar, ele sente uma dor insuportável. No quadrinho mostra, tipo, a mão queimando. Só que não tá queimando de verdade. É uma dor... mental, né? Exato. Esse daqui que é complicado, hein? Isso aí eu não faço a menor ideia como é que fala. Kwisatz Haderach. Ele é, tipo... É o nome do ser que vai ser o escolhido, né? É como eles... A lenda, né? A lenda... vai surgir... Podia ser um nome mais fácil? Podia ser, tipo assim... esse aqui é o João, né? O que vai salvar todo mundo. Mas não, o nome dele é Kwisatz Haderach, né? O livro começa assim, ele começa dizendo... Já jogando esse termo aí pra você. Aí eu fiquei muito tempo, tipo... Moço, o que é isso? Eu não sei o que você tá falando. Por favor, elabora. Eu não consigo entender. Aí eu tive que parar. Que é tal coisa. Aí tá bom, entendi. Então é basicamente isso. É esse ser que a gente tá falando. Um ser super aprimorado, que é o objetivo das Bene Gesserit, de realmente chegar nesse super humano aí, que seria o futuro da humanidade. Basicamente é isso. Mas eu não sei se esse termo vai ser usado no filme. Talvez eles mencionem uma vez, gente, tal coisa. Mas de resto eu acho bem difícil isso aí ser usado continuamente. Ele vai ser o ser humano que vai liderar, né? E vai trazer a paz, ele vai ser o grande Messias, né? Que é o que se indica que o Paul será, né? A gente vai ver isso desenvolvendo a história, obviamente. Do lado das Bene Gesserit é uma coisa menos... Não é tão, tipo, Messias e figura Jesus ou algo do tipo. É algo mais... Olha, é um humano perfeito e tal, é tal coisa. No lado dos Fremen, que a gente vai ver depois, que é um pouco mais nesse sentido. De profecias e messias, etc. Esse termo aqui, esse mentat. É o seguinte, nessa sociedade de hoje não, no momento de Duna, eles meio que abandonaram a tecnologia nesse sentido. Eles voltaram a um jeito em que a tecnologia não é usada. Então, o que acontece é que humanos são treinados para ter a capacidade mental similar de um computador.
Então, os mentats são isso, são pessoas que têm capacidades similares às de um computador. Eles processam, tipo, dados, fazem análise, estratégia, etc. E aí, é isso. E aí, o Poe, ele tá sendo treinado do lado do Duque Leto, né? Do lado, tem lá o treinamento das Bene Gesserit do lado da Lady Jessica e tem um lado do treinamento do Duque Leto. Ele tá sendo treinado justamente pra ele ser um mentat. E os Atreides, eles têm um mentat também, que é o Tufi Hawat. Também não sei se fala assim, mas é o jeito que escreve. Que é o mentat da casa Atreides. É curioso que dentro desse universo, a tecnologia é meio que proibida, né? Exceto esses conceitos, né? Essa parte conceitual dos mentats e tudo. Porque é um ser humano que está fazendo isso, né? Não é assim uma inteligência artificial. O computadores e inteligências artificiais, esse tipo de tecnologia foram banidos mesmo. A humanidade meio que voltou a uma situação em que só os humanos fazem esse tipo de coisa. Os Suk são os médicos, né? Exatamente. Os médicos... A gente tem os mentats pra ver essa parte mais estrategista nesse sentido, e a gente tem os Suk, que são os médicos, né? Que são também pra ser o ápice do ramo, os mais confiáveis, os mais capazes, etc. Eles também têm um treinamento próprio. Nessa imagem a gente vê o Shang-Chi, né? Que ele faz o Suk Wellington, Wen. Ué, eu acho que fala ué. Ué? E ele serve a casa Atreides, né? O efeito Holtzman. Que é a parte da ação, né? Que a gente viu nos trailers. Essa movimentação meio quase holográfica, né? De super velocidade, né? Sim, e é algo que quando eu tava lendo eu não imaginei algo assim nesse sentido. Na verdade, eu não faço ideia de como eu imaginei. Eu acho que eu imaginei algo físico, enquanto realmente uma coisa mais avançada, eu diria assim, né? É uma coisa que, descrito no que tá no texto, que tá escrito bem melhor, é uma série de microvibrações que reduzem a ação da gravidade aplicada a corpos físicos, tornando possível a viagem interestelar e escudos corporais. Então, nesse sentido que a gente vê no GIF, são os escudos corporais, né? Que diminuem um impacto próximo, né? Se você tiver um impacto próximo, isso diminui. Pra longe não funciona muito, é realmente pra luta corporal de perto. E aí é algo também que permite as viagens interestelares nos veículos, etc. A Hax, a gente falou lá no começo, né? A Hax é o grande planeta, né? É o planeta onde se passa a história, né? É também conhecido como Duna, né? A única fonte dessa droga chamada melange, que a gente vai falar agora dela. A melange, ela é, né, a especiaria que só existe em Arrakis, e ela é uma substância produzida como resíduo das criaturas que a gente vai ver um pouquinho depois, que são os vermes de areia gigante, né, mas o nome deles é o Shai Hulud. É como os Fremen chamam, né? Exato. É tipo o nome real, assim, dos vermes de areia gigantes. Mas os vermes de areia, né, pra ficar fácil. Minhocona, né? Faz sentido. Os minhoconas, exatamente. E aí, eles têm... É bem difícil você extrair essa substância, né? Eles têm que usar esses veículos específicos chamados de ornitópteros, em que você tem que ir até esse local e você tem que extrair. Só que o lance, Juras, é porque se o verme detectar as vibrações contínuas na Terra, né? Ele vai atrás disso. Então, quando você extrai... Você sabe que o verme está vindo. Então é um processo, tipo, super... Você tem que fazer rápido, você tem que ser cuidadoso e tal. Senão você morre, basicamente isso. Então é algo bem cuidadoso que eles vão mostrar. Inclusive tem uma cena justamente bem no início do filme que isso vai acontecer. E aí... Eu acho que esse é o conceito, talvez um dos mais importantes para a compreensão do universo de Duna, né? Porque é o objeto em que tá todo mundo atrás. Né? É o que move as casas. É o que move tudo na galáxia inteira. As pessoas, os navegadores das naves só conseguem vislumbrar as rotas quando elas injetam essa substância. Né? Essa substância é usada na comida. Levezinha, né? Tipo uma pimenta da vida, assim. Existem pessoas que são dependentes, né? São adictos da melange, como uma droga mesmo, né? O grande lance é que, na verdade, se você se torna... se você se vicia na droga, a abstinência dela faz você morrer. Tipo, a abstinência é algo tão forte que você morre disso, entendeu? Então, é um lance bem, assim... Sim.
difícil também. E a gente já falou, tipo, como a gente falou, né? A melange, ela vem justamente dos vermes de areia gigantes. E aí, um elemento importante que a gente tem que falar aqui é sobre os Fremen, juras. Sobre os nativos, né? De Arrakis, que são o povo Fremen. Que é a personagem da Zendaya, né? Que a gente vê ali. Exato, tudo, né? do Javier Bardem também, que é o líder, basicamente, do Shogun, né? Então, essa cultura, tipo, o que diz aqui, né? Eles são descendentes dos Zen Sunni, cuja religião era uma mistura de Zen budismo e islamismo sunita. A cultura evoluiu, né, até chegar onde a gente tá agora. E aí, o grande lance do Fremen é a preservação da água, né? Eles têm os trajes destiladores, eles têm, tipo, uma cultura de ver a água como algo sagrado, porque de fato né? Porque, tipo, é um país desértico, né? É um planeta desértico, né, na verdade. Exato, planeta desértico. Então, a água, de fato, é o mais precioso ali, né? E aí, no caso, o Paul, né, e a Jéssica vão conhecer os Fremen e vai fazer parte mais da história mesmo. Tipo, eles vivem nessas cidades subterrâneas, eles prezam por manter a umidade, né? Então, por exemplo, se um Fremen morre e tal, eles fazem o possível pra preservar essa água desse corpo, né? Não perder a água Inclusive, uma parte conceitual que é muito importante é que os Fremen, eles não utilizam os escudos de Hotsman. Porque quando eles utilizam, as vibrações dele fazem com que os vermes gigantes fiquem malucos assim e matem todo mundo que tá ao redor. O grande lance dos vermes são as vibrações mesmo. Até mesmo, tipo, quando você anda no deserto, você não pode andar em um ritmo contínuo. Você tem que andar em um ritmo que, tipo, não seja o mesmo e tal, pra justamente tentar enganar os vermes e tal. Esse aí é o traje destilador. São as roupas que os Fremen utilizam, né? Pra poder sobreviver nesse ambiente inóspito e quente e desagradável de Arrakis, né? Total, o objetivo é justamente preservar toda a água do seu corpo e ser reutilizada também, né? Ou seja, se você dá uma suada, você faz um xixizinho, isso aí vai virar água e você vai beber isso aí, rapaz. Ó, desde urina, fezes, até a própria respiração e transpiração, praticamente toda a água é conservada pelo traje durante o uso. Exatamente, é uma forma de você sobreviver, né? Nesse lugar em que a água é escassa, né? Dagakris. É assim que tu fala, Dagakris? É como? Dagakris? Eu não sei, eu falo Dagakris, eu não sei se é Dagakris ou Dagakris. Eu falo Dagakris. Porque se fosse Dagakris tinha acento, não? Podia ser Dracarys, né? Enfim, a Dagakris ou Dagakris são facas especiais que são feitas, são dos Fremen, né? Uma arma dos Fremen, em que a lâmina tem um aspecto específico, um aspecto leitoso, em cor, em aparência também. E aí o lance da Dagakris é que precisa sempre ficar perto do corpo do dono, senão ela se desgasta. Caraca. E quando você porta uma, quer dizer que, tipo, você tem... Ou você é um Fremen, ou você faz parte ali, foi aceito pelos Fremen de certa forma. E a segunda crença local também, uma Dagakris que é tirada de sua banha, né? Que você tira, não pode ser posta de volta até fazer alguém sangrar. E forasteiros não podem ter armas. É basicamente tipo um símbolo dos Fremen e tal. Se alguém que não é um Fremen recebe essa arma, é porque meio que um símbolo de confiança. É a história clássica que a gente sabe que vai acontecer. Que é o Paul saindo da casa Atreides lá e vai fazer parte dos Fremen, né? Ele vai lutar junto com os Fremen, né? É a história do escolhido, né? Que vem de um lugar, o estrangeiro, tudo mais de um cara. Temos aqui o Muad'Dib. Quando a gente já viu o primeiro nome lá do escolhido por parte da Bene Gesserit, né? Sim. E aqui a gente tem o Muad'Dib, que é o nome adotado Fremen, por ele em Arrakis. Né? Quando ele meio que se junta aos Fremen e vai fazendo parte disso, ele adota esse nome, ele vai sendo chamado disso e ele adota esse nome. Sentido. O nome vem de uma espécie de rato do deserto que se locomove de forma leve e ágil durante a noite. Olha aí. E Sardaukar. Eita. Esses aí são os guerreiros do Império, do Trono Imperial, né? Uhum. E aí o lance na história é que eles estão disfarçados, aquilo que eu mencionei anteriormente. Eles estão, em tese, são os Harkonnen que estão atacando os Atreides, né? Mas, na verdade, é o Imperador que está permitindo isso. E aí tem essa força, o Sardaukar, tem essa força que está fazendo parte do exército Harkonnen ali para garantir e destruir os Atreides.
Olha aí, Lu, falamos aí. Falamos aí algumas coisas, né? Alguns conceitos pra você entender um pouquinho melhor de Duna. A gente sabe que é complicado porque é um universo completamente novo pra muita gente. Muita gente compreende o universo de Duna não só pelo primeiro livro, mas por vários livros, né? Que alguns conceitos eles são abordados de forma mais aprofundada. E eu acho que é interessante porque a gente vai entrar num novo universo. É um novo negócio. É interessante ter feito esse vídeo, porque vai fazer com que as pessoas até busquem mais sobre determinados assuntos, né? Talvez quando for assistir o trailer de novo, já veja de uma forma diferente, né? Ah, quem é o Paul? É o Timothée Chalamet. Ah, a Zendaya é uma Fremen. Ela é nativa do planeta. Ah, esse planeta qual é esse planeta? É Arrakis. Ah, e ele faz parte da Casa Atreides. Aí quem são os... Quem é o conflito com a Casa Atreides? Eles vão substituir quem? Da onde que vêm essas guerras? A gente vai ver tudo isso. Muito bom, muito bom. E esse texto que guiou a gente estará linkado também. É um texto lá do próprio Rapadura, se você quiser expandir um pouco mais, porque lá tem mais detalhes e tudo mais, você pode se aprofundar nesse sentido. E é um texto, inclusive, que ele pode ganhar atualizações, né? Porque tem vários outros conceitos que podem ser colocados dentro dele pra engrandecer mais ainda o conteúdo desse texto. Muito bom. Duna estreia em outubro, né? Exatamente. Chega em outubro nos cinemas. E né, a gente vai ter um lançamento mundial, um lançamento brasileiro. Uma semana depois ele chega no HBO Max lá fora. E um pouco tempo depois chega no HBO Max também, né? A gente só não sabe, né? 35 dias em tese. A partir do lançamento do HBO Max. Ainda bem, né? Ainda bem que agora a janela é menor. E aí o filme passa um tempo em cartaz e depois, não quero ver no cinema, quero ver em casa. Você vai poder ver em casa. É isso. Tá com expectativa alta pra Duna? Acha que vai funcionar? A continuação, em tese, vai acontecer, porque o primeiro livro foi dividido em dois. Depende do resultado de bilheteria, depende do sucesso, depende do filme ser bom, depende das premiações, depende de um bocado de coisa. Mas a gente provavelmente só deve ter a confirmação, eu acho, Lu, se der muito bom, a confirmação vai acontecer no fim de semana de estreia ou fim de semana depois da estreia dele. Depende muito da abertura dele nos Estados Unidos. Se bombar, vai ser sucesso. Tá com expectativa alta, Lu? Vai dar bom? Sim, vai. Muito bom. O que é que você acha? Duna vai funcionar ou não? Coloca aí nos comentários, porque a gente, né... Eu tenho minhas dúvidas. Mas quero acreditar. Tô que nem arquivo X aqui. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que... busque conhecimento.